Olá, povo de Deus, quarta-feira, 20 de julho de 2022, 16ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 1, de 1, depois 4 a 10, e Mateus 13, de 1 a 9. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito novo. Disse-me o Senhor: não digas que é muito novo. A todos que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defendê-lo, e diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Eis que ponho minhas palavras na tua boca. Desta forma, o que Jeremias tem que fazer desde seu chamado é nada mais, nada menos que transmitir as palavras do Senhor. Estas serão passadas nas mais variadas circunstâncias da vida do profeta, que viveu um dos momentos mais dramáticos do seu povo, indo desde a reforma de Josias até a tomada de Jerusalém pelos babilônicos, de 526 a 587 a.C. Começamos hoje ouvindo o relato de sua vocação, onde ele tenta se excusar, mas o Senhor é insistente e não lhe deixa alternativa. Na verdade, os profetas não o são por vontade própria, mas por vocação dada por Deus. Jeremias entendeu bem seu chamado, mas sofrerá tanto no exercício do seu ministério profético que se queixará com Deus e até amaldiçoará o dia em que nasceu e o ventre que o gerou. É um profeta visceral, emotivo, dramático, chorão. Foi chamado ainda muito jovem, com cerca de 20 anos de idade. Tem um relacionamento extremamente pessoal com Deus, com o qual conversa, reclama, grita seus ais e suas penas. No melhor estilo hebreu, relaciona-se com Deus de forma amorosa, de coração a coração. Sente-se íntimo de Deus. E mesmo assim agirá em algumas ocasiões com muito temor e tremor, pois, se de um lado tem a certeza da presença de Deus do seu lado, por outro, tem consciência de sua fragilidade. Nesta luta, admite sempre sua derrota, pois o vencedor é Deus e sua vontade, frente à qual se curva e cumpre com fidelidade. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra.
As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. O capítulo 13 de Mateus, para alguns biblistas, é o núcleo do Evangelho, com suas 7 parábolas sobre o mistério do reino, que Mateus sempre o chama de reino dos céus, ao contrário dos outros evangelistas que o chamam de reino de Deus. O que temos hoje é a primeira das 7 parábolas. Num cenário bem descrito por Mateus, Jesus sai de casa, vai para a beira-mar, a multidão se aglomera ao seu redor e, para facilitar a sua comunicação, Jesus vai para dentro do barco, onde se senta e começa a pregar, enquanto a multidão fica de pé na praia, ouvindo-o. Sabemos que a barca simboliza a igreja, unidades. É a partir delas que Jesus fala à multidão. Jesus se serve de algo bem conhecido da multidão e de fácil entendimento, pois seus interlocutores, no geral, eram camponeses da zona rural. O semeador da parábola de Jesus semeia abundantemente, sem se preocupar muito com o destino das sementes. Dá até a impressão de certa displicência, pois tem sementes caindo em lugares que, com certeza, serão desperdiçadas. Assim é Jesus. Lançou suas sementes abundantemente, sem ficar esperando pela reciprocidade de quem as recebeu. Porém, a sorte da semente dependerá do tipo de terreno que a recebeu. Algumas produzirão frutos, outras não. Jesus já tinha experimentado tal experiência no meio da multidão e em relação aos grandes da religião da sua época. Portanto, ele sabia que haveria sementes que seriam jogadas fora, não dariam frutos mesmo. Dos 4 tipos de terreno que a parábola nos apresenta, fiquemos com o último. A parábola termina de maneira bem otimista, pois as sementes que caíram em terra boa apresentaram uma produtividade surpreendente. As sementes, porém, que caíram em terra boa, produziram à base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. As sementes são as mesmas, as qualidades da terra também. Por que será que umas produziram 30, outras 60 e outras 100 por semente? Uns dizem que 30 significa o mínimo, 60 é o normal e 100 já significa o máximo possível. Podemos fazer uma comparação com todos os que ouvem a palavra, que a recebem, pois a resposta não é a mesma. Há particularidades que podem explicar as diferenças. Prefiro, porém, uma interpretação mais dialética, ou seja, somos um pouco dos 4 tipos de terreno e também nossa parte boa não rende igual mesmo em todas as ocasiões. Portanto,
Nada de ficarmos qualificando as pessoas pelos tipos de terreno, mas admitirmos que numa mesma pessoa convivem e sobrevivem todos os tipos de terreno. As condições externas também são importantes para que as sementes cumpram ou não sua missão, ou seja, produzam ou não a totalidade de sua capacidade. Por isso é que Jesus termina a sua parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Um beijo no seu coração.